Aí, né? Bom, vamos voltar às vasculites, que tem várias que nunca acabam. Então, hoje acho que a gente vai conseguir terminar as vasculites, tá? Então, só para lembrar, tem várias vasculites, ilimitado número de vasculites que existem. Então, tem a de grande vaso, que é a Takayasu's e a célula gigante. Tem a de médio, que é a Kawasaki, que é mais criança, e a poliarterite nodosa. Aí tem a de pequenos vasos, né? Que são várias, como você pode ver, são mais ou menos 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí tem o Behçet's e o Cogan's, né? Que são vasculites, na verdade. E aí você tem um monte de vasculite que realmente é associado com outras doenças, né? Tem de hepatite C, de hepatite B, de sífilis, de ANCA, de medicação secundária, de lúpus, de artrite reumatoide, de sarcoide. Então, é um número ilimitado, tá? Então, o que a gente já cobriu foi o de grandes vasos, de médios vasos e as ANCAs. Aí, hoje, a gente vai cobrir as de imunocomplexos, os complexos de imunocomplexo, tá? Então, e essas, elas podem, na verdade, elas ficam mais resumidas aos de pequenos vasos. Então, aqui, vamos lá. Já vimos tudo isso, a gente viu as ANCAs, né? Aí a gente começa com essa daqui, que é super rara, nem sei, a falar a verdade, eu nunca vi, a gente vê, assim, quando o pessoal tá no hospital, realmente. Mas eles chamam de vasculite de membrana antiglomerular, né? Então, ela primeiramente afeta o rim, né? Eles chamam aqui de Good Pasture Syndrome. Não sei como é que chama no Brasil, mas a pessoa entra em falha renal muito rápido. Ela realmente entra no hospital, ela não tem nenhum pré-sintoma, e ela também pode afetar o pulmão, e o paciente entra com hemorragia do pulmão em 40% a 60% de casos, tá? Super rara, por 1 milhão de pessoas. Ela começa tipo muito rápido com oligúria, a paciente para de fazer xixi, para de urinar, é muito rápido de um dia para o outro, vai ter hematúria, e aí a glomerulonefrite ela é muito rápida, ela progressa muito rápida, e aí quando faz a biópsia eles vão ver esses anti-IgBM que a gente chama aqui, que é exatamente esse good pasture, e aí o tratamento é o que der. A gente tenta um pouquinho de tudo, né? Então, a plasmapheresis, claro, como tudo na reumatologia é o corticoide, aí a ciclofosfamide, se falhar o rituximab, o mycophenolate e o ciclosporina. Então, essa é super rara, tá aí, é uma vasculite de vasos pequenos, né? E ela realmente envolve mais os capilares do glomérulo, mas ela pode afetar o pulmão. Então, ou o paciente entra no hospital em falha renal ou com hemorragia pulmonar. Não sei se vocês já viram aí, Andréa, algum caso. Acho que a internet caiu. Valéria, você está aí? Alguém está aí? Eu estou. Ah, tá. Eu acho que a Andréa caiu. Eu acho que foi só o André que caiu. André, acho que caiu mesmo. E a Júlia também, acho que saiu. Então, vamos esperar elas entrarem aqui um pouquinho antes da gente ir. Tá bom. Ai, eu tô quase chegando em casa. Tamires, você também faz essas loucuras de 24 horas? Não, 24 ainda não. Só 12, por enquanto. Por enquanto, né, Tamires? Diferencial que foi suspeita dessa patologia, não lembro. Não. Como eu falei, é super, super, super rara. É. Agora a gente vai entrar na vasculite crioglobulinímica, tá? Então, normalmente, como se fala, a pessoa apresenta com essa, como se fala, a pele com a púrpura, né? Essa vasculite púrpura, normalmente nas pernas, às vezes no braço,
E essa é essa vasculite, né? Então, o que está acontecendo é que ela tem essa crioglobulina, que é uma imunoglobulina anormal, né? E ela deposita dentro dos vasos, tá? Então, normalmente, quando a gente faz o exame de sangue, a gente tira o exame de sangue, a gente mantém ela aquecida, né? E aí depois, no laboratório, eles abaixam a temperatura e vê o que acontece com essas proteínas. Há vários subtipos, e aí que fica complicado, e por isso que você realmente precisa da biópsia. Como eu falei, vasculite é tudo biópsia, né? Então, você tem o tipo 1, que é a crioglobulinemia de imunoglobulinas monoclônicas. Então, ela é ou AGA, ou AGM, ou AGG, né? Normalmente, a AGM é mais normal e, infrequentemente, a IgA ou IgG. Aí existe o tipo 2 e o tipo 3, que é uma mistura. Então, elas normalmente é o AGG com o IgM, né? E aí existe o tipo 2 mixed. E daí é monoclonal ou policlonal. Então, só para explicar o monoclonal, quando a gente faz um exame de sangue que a gente chama de aqui imunoeletroforesis. André, você está com a mão... Eu perguntei... Eu queria perguntar qual é a alteração que vê no exame de sangue? Porque eu vejo eles fazendo muito esse exame de sangue aqui. Isso. Resfria, sem fuga. E aí você vai ver que essa proteína, ela se dissolve, né? Então, primeiro ela está presente, ela se precipita no tubo. Quando você baixa a temperatura abaixo de 37, então você vê tipo um depósito realmente de cristais de proteína no tubo no tubo de ensaio. E depois, quando você esquenta ela novamente, ela se dissolve, né? Isso significa que essa é a crioglobulinemia, porque normalmente a imunoglobulina não se dissolve, ela fica sempre solúvel no sangue, ela não tem que se precipitar, né? Ela não se precipita, isso é uma coisa normal para a imunoglobulina se comportar desse jeito. Mas nessa crio, eles chamam de crio porque realmente ela se precipita quando fica frio. Então, quando fica frio, muito crio aqui, eu vejo muita gente fazer. Normalmente, qualquer tipo de vasculite que a gente vê com esse na perna, a gente já manda automaticamente o crio. Isso é feito muito. Eu não entendia o que conseguia avaliar. Eles estão vendo se a proteína, né? Eles socam só o plasma, né? Eles filtram e socam só o plasma, e dentro do plasma eles veem se existe essa crioproteína, que normalmente não devia se comportar desse jeito. Que é o depósito. Ela não deve se depositar nunca, ela sempre tem que ser solúvel. Entendi. Vou pedir para ver uma positiva. Não, é legal. Aí, quando a gente fala de monoclônica, é porque é só um tipo de imunoglobulina. Quando a gente fala policlônica, é porque são vários tipos de imunoglobulina, né? Então, como eu falei, tipo 1 é monoclônico, o tipo 2 é mais policlônico, porque eles vai ver mistura de AGG com AGM, e a tipo 2 também é monoclono com policlone. Então, ela tem de tudo um pouco, né? É uma mistura muito grande lá. E aí tem o tipo 3, né? Porque a gente não consegue fazer vasculite mais complicada. Oi. Mônica, você está passando os slides? Que para mim parou aqui o slide, não está na forma de apresentação. Não tá? Está assim para todo mundo. Peraí, deixa eu ver. Tá vendo? Tô vendo, mas não está no modo de apresentação, não. Peraí. Aí, pronto. Agora tá. Então, tipo 1, tipo 2. Aí, tipo 2, mixed. E tipo 3, mixed, né? Então, eles são a GG, a IgM, e eles são os dois policlônicos. Então, realmente, isso aí é tudo mais laboratório. É uma das poucas vasculites que a gente consegue ver no laboratório sem ter que fazer uma biópsia, né? Que é essa crioglobulinemia. Então, como eu falei, é super complicado.
A tipo 1, na verdade, ela afeta ela é mais ou menos 15% dos casos, né? E eu não sei se vocês conhecem não sei como se fala em português, a gente chama aqui de MGUS, que é os Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, que é uma mieloma múltiplo. Ela é uma pré-doença antes da pessoa desenvolver o mieloma múltiplo. Não sei. Tá. Então, na verdade, esse MGUS, na maioria das vezes, é benigno, né? Várias pessoas têm, se você fazer eu sempre faço nos meus pacientes, e aí você pega. 10% das pessoas com esse MGUS vão desenvolver o mieloma múltiplo, tá? Então, normalmente, quando a gente pega isso, a gente manda para o hematologista para ele monitorar. E também pode ser visto em pessoas com o linfoma de célula B. Tá? Então, esse é o tipo 1. Então, quando você pega alguém com o tipo 1, você tem que ver se é só a crioglobulinímica ou se existe o mieloma múltiplo ou B-cell linfoma, tá? Na mixed, né, que é o tipo 2 e o tipo 3, e a maioria delas, na verdade, é o tipo mixed, misturado, ele é 50% a 60% de todas as crioglobulinímicas, então essa é o que a gente realmente vê mais, tá? E aí o tipo 2 é 30% a 40%, 50% a 60% é tipo 2 e 30% a 40% é tipo 3. E aí, às vezes, a gente pode ver isso, e eu vejo muito isso na clínica, o pessoal chega com essa coisa na perna, a gente faz o crio, e aí Sjögren's é positivo, lúpus é positivo, então é uma coisa meio secundária a uma doença autoimune da reumatologia, por isso que eles acabam, na verdade, na reumatologia, tá? E também você pode ver esse tipo de vasculite no pessoal com hepatite C. Às vezes, 10% de todas essas vasculites não tem causa, não tem uma doença secundária, não tem um câncer, não tem uma doença autoimune. Então, elas são idiopáticas, elas acontecem porque elas acontecem, tá? Então, maioria das vezes, o pessoal nem sabe que eles têm, tá lá, não incomoda ninguém. Às vezes, você pega assim, fazendo exame de sangue, né? Sintomático de 2% a 50%, mas é sempre, como eu falei, o maior sintoma do tipo 1, lembra que o tipo 1 é a monoclono, quando fala trombose, né? Então, a pessoa apresenta com vários tromboses sem ter uma causa, não é que a pessoa viajou, não é que a pessoa fez alguma coisa, não teve cirurgia. Então, normalmente, eles sempre testam quando a pessoa apresenta com trombose para crio, tanto que foi o caso da outra enfermeira que estava lá, que ela falou, já testaram ele para o crio e o crio era negativo, né? Às vezes, você vai ter o Raynaud's, você vai ter a gangrena distal, dígita, úlceras, púrpura, tem uma outra vasculite que se chama Cold-Induced Urticaria. É uma urticária induzida pelo frio. Tem muito aqui nos Estados Unidos, a gente vê isso também. Outros sintomas dor de cabeça, hemorragia da retina e encefalopatia, tá? Então, são vários sintomas, não tem uma coisa assim mais principal realmente é a trombose. O resto é tudo assim meio que secundário, tá? A paciente com o tipo 1, né? Também pode ter, às vezes, essa vasculite cutânea, neuropatia e dor como se fala? Nas articulações, tá? Na maioria, eles falam que tem uma triade que se chama a púrpura, ela vai ter, como se fala, fraqueza nos músculos e dor nas articulações. Mas, realmente, a coisa mais comum é a púrpura, né? Voltamos aqui. É esse aqui. André, não sei como se fala rash em português, mas não lembro mais.
mas esse é o mais comum, quando sempre se apresenta assim, tá? E ela é palpável, você passa a mão assim, você sente a pele, ela é papular, ela não é macular, tá bom? Rash mesmo. Então, tá bom. Então, essas são mais as apresentações das crioglobulinímicas. Elas podem ter, a pessoa às vezes tem dor aqui, dor ali, né? Mas não é uma coisa assim, tipo artrite reumatoide, não existe muita artrite, a articulação não está inchada, ela tem dor, tá bom? Bom, então aqui estão algumas das apresentações, né? Esse aqui é o que eu falei que é o Cold Induced Urticaria. Então, a pessoa vai no frio ou alguma coisa assim, e ela pega essa urticária feia, né? Então, isso é parte também dessa crioglobulinemia que a gente sempre checa quando a pessoa vem com esse tipo de urticária, que ela fala assim, meu, não posso sair no frio que isso acontece. Você tem o lívido reticular. Então, isso também pode ser, mas apesar que o lívido é muito... Ele se apresenta em várias, né? Lúpus, o antifosfolipídio. Então, o lívido é muito, assim... E o Raynaud's também acontece com várias doenças. Você vai ter gangrena, né? Como você pode ver aqui e aqui também. Aí você vai ter essa púrpura, que é palpável, né? Você vai ter, às vezes, úlceras das pernas, ou essas, como se fala, essas pequenas áreas de gangrena, tá bom? Então, essa é mais ou menos como a pessoa apresenta quando ela tem essa crioglobulinímica. Não é uma coisa que a gente pode 100%, isso é com certeza crio, mas quando eles apresentam com esses sintomas, mais ou menos, principalmente a púrpura, né, que a gente imediatamente manda para o CRIO. É um laboratório que a gente faz, assim, em quase todos os pacientes, só para ter certeza que não é, ou que é, tá bom? Peraí. Apertei o botão errado. Bom. Então, continuando, às vezes a pessoa apresenta com a neuropatia, ela pode desenvolver sintoma renal, né? Então, ela pode ter hematura, ela pode proteinúria, ela pode ter hipertensão, ela pode caminhar para uma falha renal, e às vezes 20% das pessoas que desenvolvem a nefrite, elas acabam em falha renal. Tá? Então, é uma doença muito mista. Ela tem vários sintomas, né? Não é clássico, assim, é assim, mas o sintoma mais clássico, você tem que lembrar, o sintoma mais clássico é a púrpura, tá? É esse aqui, essa aqui. Você vê alguém com assim, você imediatamente pensa que isso é uma crioglobulinemia. E aí você tem que fazer os laboratórios inteiros para ver se está afetando o rim, se existe anemia, se existe esse MGUS, né? E para ver que tipo de imunoglobulina que é para você poder tratar, tá bom? Aí, às vezes, você também faz... Normal, assim, André, você sabe, a gente faz... Em reumatologia, a gente faz laboratório para tudo e a gente normalmente põe tudo, né? Desde lúpus, artrite reumatoide, a gente faz todos os laboratórios juntos quando a gente está querendo saber qual que é o diagnóstico. Aqui, pelo menos, é o normal. Qualquer pessoa que chega aí, a gente testa mais ou menos que para tudo. Se você fizer uma biópsia, você vai ver essa leucovasculite leucocitoclástica, tá? Então, é assim que ela vai mais ou menos aparecer numa biópsia. O tratamento depende do que está causando a doença. Se estiver, por exemplo, lúpus, ou um mieloma múltiplo, ou um câncer, você tem que tratar o câncer, né? Você tem que tratar a doença e, normalmente, essa vasculite vai embora, né? Daí, se isso persistir,
aí você começa a tratar realmente a vasculite. De qualquer maneira, você sabe que você vai entrar com um corticoide na dose alta para eliminar a maioria do rash, né? Então, 60 miligramas, normalmente é a dose. Às vezes se usa talidomida, que raramente, é muito difícil prescrever talidomida. Imagino que no Brasil deve ser a mesma coisa. Você precisa como se fala? Você precisa de autorização do governo, né? O paciente tem que assinar um contrato com você, falando que não vai ficar grávida, que vai usar, né, se for de idade, que vai usar contraceptivo. Você tem que ter certeza que ela está usando contraceptivo. Todo mês ela tem que fazer um exame de gravidez. Então, a talidomida, às vezes, em casos que são muito resistentes, a gente usa, mas, assim, extremamente controlado. Aí a gente, se não resolver, a gente entra com a ciclofosfamida, a rituximab, o exchange de plasma, e aí se, por exemplo, se fosse a hepatite C, a gente entra com o tratamento da hepatite C, tá? Alguma pergunta? Então, essa é a crioglobulinímica, a vasculite crioglobulinímica. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho para essa Rhinox-Schlein púrpura, que mais ou menos, quando você vê, ela vai realmente parecer que ela é uma crioglobulinemia, né? Mas quando a gente faz a biópsia, ele vai aparecer como tipo AGA. A maioria 100% tem que ser o tipo AGA com um depósito autoimune, né? Normalmente afeta muito criança, mas quando afeta a criança é uma coisa super limitada. Ela vem, ela aparece, ela te dá um rash, a criança fica um pouquinho doente e acaba, tá? Mas em adulto, ela é muito mais severa, ela é muito mais agressiva, tá? Ela tem uma progressão clínica muito, muito, muito rápida. Então, em adulto, a gente tem que tratar muito rápido. Como você pode ver, ela também é rara. Ela normalmente afeta mais homens do que mulher, pessoas de mais de 50 anos. Em crianças, ela afeta de 3 a 28 crianças por... desculpa, isso é 100 mil habitantes, ou 1 por 4 por milhão no adulto. Aí, então, como eu falei, ela mais que vai aparecer, mas é que o rash, ele é muito mais forte, ele é muito pior do que você vê na crioglobulinímica, né? Ela pode até ter petequia, ela afeta as pernas, a bunda, né? E ela sempre é palpável, você passa a mão nela, ela não é flat, ela é palpável, tá? Ela vai ter 3 sintomas que eles sempre vêm juntos, que é o rash, né, primeiro, e aí ela pode ter, isso que é o problema, né, porque você sempre nunca sabe se é o Rhinox-Schlein, que é essa tipo AGA, ou ela é a crioglobulinemia. Fala, Andréa. No hospital, ela entra com diagnóstico diferencial farmacodermia? Que eu já vi paciente assim com farmacodermia. Com fármaco? Reação alérgica a medicamento. Sim, ela pode causar uma vasculite. Qualquer alergia a medicamento, ela pode causar uma vasculite, né? Então, por isso que eu falei que acho que foi nessa daqui, que às vezes pode ser causada por medicação. Não sei se eu pus aqui, mas ela pode ser causada também por medicação. Tanto a GA quanto a crioglobulinímica pode ser uma reação de medicação, tá? Mas em algumas pessoas ela fica persistente e pode ser muito, 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 muito severa. E então, nos casos que, por exemplo, porque normalmente quando você trata ou você tira a medicação, aí a vasculite desaparece. Se ela for só por medicação. Oi, André? Não, que eu falei isso. Se for só o medicamento, ela vai embora. Aí você Exatamente. vai para terapêutica, né? Uhum. Então, renal,
a gastrointestinal são partes dessa AGA, né? E normalmente ela não entra no pulmão, né? Ela não vai no pulmão, ela evita, ela é rara. Eu já vi uma paciente, mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, que ela começou com proteinúria, e aí ela foi perdendo função renal, ela fez a biópsia, e ela realmente apareceu com esse tipo AGA, a vasculite. Ela nunca teve esse rash, né, na verdade, mas nem todo mundo segue a norma. Quando a gente pergunta para ela fala que não, que ela nunca teve, na verdade, esse tipo de rash. Para ela começou realmente no rim. Mas 95% dos pacientes com esse tipo AGA começam com um rash. É diferente da crioglobula anímica, não dá tanta trombose, tá? Não é que não pode ter, mas a trombose é mais rara. A crio, sempre, 90% trombose naqueles pacientes. Então, o tratamento dessa AGA é mais ou menos orientado ao sintoma, né? O corticoide não ajuda muito, tá? E realmente é muito difícil tratar essa AGA, porque ela não responde a muita medicação, principalmente se o rim tá envolvido. Normalmente a pessoa acaba na diálise, acaba no transplante, tá? Pode tentar o mecofenolate, você pode tentar a azotiaprina ou ciclofosfamida, mas ela é um pouquinho mais resistente. O rash, ele responde muito rápido a corticoide, ele vai embora, mas se ela está afetando outros órgãos, tanto como o rim ou o estômago, então aí ela fica um pouco mais, ou o intestino, né? Porque a gente também pode ver a vasculite mesentérica. Então essa aí fica um pouco mais difícil de tratar. Tá? A pele, ela responde muito rápido ao corticoide, mas os órgãos internos, não. Então, o gastrointestinal, normalmente a pessoa tem cólica, ela tem sangramento gastrointestinal, ela vai ter, às vezes, dor no corpo, né? Normalmente as pernas são mais afetadas, ela fala assim, meu joelho, como se fala? Nossa, esqueci como que se fala. Tornozelo. Mas a AGA, a nefrite AGA, ela realmente é mais comum. E às vezes a pessoa realmente não responde e acaba, infelizmente, essa pessoa que eu vi, ela já estava com, acho que 10% de função renal. Eles mandaram para a gente só para ver se podia fazer alguma coisa, mas 10% de função renal não tem muito como voltar. O dano no rim é muito grande, né? Então não existe corticóide, não existe medicação que a gente possa dar que faça isso voltar. Então esse é o problema da AGA. E o diagnóstico é clínico, né, baseado nessa biópsia, porque vai ter que apresentar. Tanto é que a gente faz a biópsia do rim, ela veio como tipo vasculite AGA, tá? Perguntas, comentários? A biópsia é do rim, não é da pele. Não, da pele não vai te dar muita coisa, mas apesar que ela pode, se for uma biópsia um pouquinho mais profunda. Uma biópsia que não é muito profunda só vai te dar essa vasculite, assim, ela vai te mostrar uma vasculite. Para realmente ver o depósito, porque assim, quando a gente vê uma pessoa com vasculite, a gente vai fazer a biópsia de pele, a gente tem que fazer duas biópsias, né? Uma biópsia normal para patologia e outra biópsia para imunologia, né? Então, a pessoa tem que ter duas biópsias para você poder ver esse complexo autoimune ser depositado, né? Se você só faz uma patologia, ela vai te falar, isso é uma vasculite. Enfim, acabou. Então, normalmente, quando a gente vê esse pessoal que vem no ambulatório, que às vezes não está tão doente, que não acabou no hospital, né? Então a gente manda a gente tem que fazer duas biópsias, uma para imunologia separada e a outra para patologia, tá? Então esse normalmente é o protocolo que a gente faz aqui quando a pessoa vem não tem, por exemplo, a função renal não está afetada, mas a gente faz uma biópsia especial para eles poderem
realmente ver se existe o complexo imune depositado na pele. Bom, agora essa aqui é outro tipo de vasculite, tá? Que é uma vasculite que ela aparece como uma urticária, mas ela também tem um complemento que é baixo, né? Então, normalmente, quando eles mandam para a gente achando que é lúpus, né? Ela vai ter uma vasculite urticária muito feia, né? Assim, tipo assim. E ela, quando você faz o laboratório, o complemento vai estar baixo, tá? Então, a pessoa, às vezes, pode ter, como tem em lúpus, ela tem essa glomerulonefrite, ela pode ter dor no corpo, ela pode ter uveíte, ela dá uma vasculite mesentérica também, tá? Ela pode causar, tipo, como se fosse um COPD. Como é que é isso no Brasil, Andréa? É uma... Mônica, não sei. Oi? Sabe o que dá? Aquela doença que dá em fumante, né? Que não é asma, não é enfisema, é o que a gente chama aqui de COPD. Pneumonia organizada? É uma pneumonia? Não é mais coisa de... Como é que é? DPOC? Não sei, é coisa que dá em fumante, na verdade. É tipo uma asma, assim, horrível, que causa muita mudança no pulmão. Normalmente a gente fala que isso é mais de fumante. DPOC. DPOC. Então, ela dá esse DPOC, mas é muito rápido. É uma coisa que acontece assim, do dia para a noite, mesmo que a pessoa não tenha tido a DPOC. Então, mesmo que ela nunca teve asma, mesmo que ela nunca tenha fumado, isso aparece, e essa é a maior causa de morte nesses pacientes, com essa vasculite. Doença pulmonar, é isso mesmo, é isso aí, essa daí. Super rara, gente, tá? Mas já que a gente tá falando por vasculite, né? A gente tem que cobrir tudo. E o que você vai ver, né? Porque, ó, se você pensa bem, né? Você aparece aqui com esse rash aqui, assim, meio assim. Você tem complementos, você tem a glomerulonefrite, todo mundo... isso é lúpus, né? A gente vai pensar que é lúpus, mas não é. Então, aí realmente... Isso é na parte da biópsia que você vai ver, principalmente se afetar o rim, você vai saber, e pelo exame de sangue, porque os exames de sangue de lúpus vão ser negativos. A pessoa vai ter complementos que são muito baixos, mas principalmente ela vai ter esse anti-C1Q, que é parte da cascata de complementos, que também está presente no exame de sangue, tá? Então, a gente vê isso aí nesses pacientes, aí a gente já imediatamente sabe que não é lúpus, é essa hipocomplementímia vasculite urticarial. Não sei se você já viu aí, Andréa. Então, como a pessoa apresenta, ela vai ter essa urticária, afeta a face, afeta os braços, afeta o corpo, né? Dura 2, 4 dias, aí ela desaparece. Aí depois ela volta de novo. Às vezes pode ter angioedema também. Também pode ter dor no corpo, né? Mas ela vai e volta. Ela não é uma artrite que vai e fica, tipo lúpus, tipo artrite reumatoide, né? E realmente, se a apresentação renal acontece, normalmente não é muito grave, mas pode acontecer. Proteinúria, hematúria são coisas que a gente sempre vê, né? E a gente vai ver a glomerulonefrite realmente nesses pacientes, se acontecer, tá? Mas o maior problema é o pulmão. Então, se isso acontecer, e isso pode acontecer em 50% dos pacientes, você vai ter hemoptise, né? Eles vão começar a tossir sangue, eles vão ter muita falta de ar, a efusão da pleura. Então, é uma coisa muito aguda que acontece com o pulmão, tá? Pode ter atacar o gastrointestinal também, então você vai ter esplenomegalia, hepatomegalia, você vai ter a serosite, né? Você vai ter náusea, você vai ter vários sintomas
Algumas vezes, raramente, a pessoa vai estar associada com um câncer, né? Mas são muito raros. E 30% pode ter a uveíte, né? 30% desses pacientes. Então, é uma doença que às vezes é difícil de diagnosticar, porque os sintomas são tão variados que você, bom, isso é asma, né? Ou não, isso é lúpus. Então, é uma doença muito... normalmente, ela vê o imunologista e o imunologista manda para o reumatologista, às vezes, ou o primary care manda primeiro para o pulmonologista, né? Porque são vários órgãos que são afetados, apesar dela ser rara. Normalmente, ela não afeta o coração, mas... como todas as nossas doenças pode, e a pessoa também pode ter epilepsia, ela pode ter neuropatia, mononeurite, né, a meningite asséptica, então são vários, como eu falei, essa urticária, ela é bem difícil de diagnosticar, a não sei que você realmente saiba o que você está procurando, porque os sintomas são muito variados, né, ela afeta quase todos os órgãos, então, dependendo de como a pessoa apresenta, fica difícil, a não ser que você realmente esteja procurando, normalmente a gente, né, desconta a urticária, isso é só urticária, né, o doutor primário é uma urticária, mas se apresentar realmente agudo, aí realmente você vai ter que fazer o reumatólogo, o imunólogo e o pulmonólogo tem que estar envolvido, dependendo do que tipo de órgão está sendo afetado, né? Você precisa da biópsia, e a biópsia tem que ver por esse imunocomplexo, não é patologia só que a gente precisa, né? Você vai ter também, quando você faz o exame de sangue, C3, C4, vão estar baixo, né? Que normalmente é baixo em lúpus, por isso que eu falei que existe, às vezes, uma confusão entre essas duas doenças. E quando você olha a patologia, você vai ser essa vasculite, você vai ter essa oh my God, não consigo falar essa palavra. Leucocitoclástica, essa vasculite, tá bom? E aí, realmente, você precisa dessa imunofluorescência para realmente ver o diagnóstico dessa biópsia. Normalmente, não sei se você já viu a biópsia do pessoal, quando você vai fazer biópsia de lúpus ou de vasculite, você vai ver que tem a patologia e você vai ter que ter a eles sempre fazem os dois, né? Principalmente para órgãos. Mas em caso de vasculite, a gente tem que fazer a mesma coisa para a pele, para ver essa deposição de imunocomplementos. Tá? Tratamento, você sabe, né, André? Não varia muito. Ciclofosfamida, micofenolate, metotrexate, até que a gente nem usa muito corticoide, porque é uma parte diferente do sistema imunológico, né? Você está trabalhando mais com a parte alérgica, a parte mais de mastocito, mastócito. Então, não tem tanta resposta à cortisona, tá? Então, a gente realmente dá Benadryl, a gente dá Zyrtec, né? Só para a pessoa que tem, só para tratar a urticária, claro. A gente dá anti-inflamatório para dor, e aí a gente realmente vê qual é o órgão que está sendo afetado, que se for só a pele, a gente realmente não trata muito agressivamente, mas se tiver algum órgão que está sendo afetado, aí a gente realmente passa para imunossupressão, e aí, às vezes, até se tudo falha, a gente vai para imunoglobulina. Perguntas? Não sei se você já viu algum caso desses. Vimos alguns pacientes que variam nessas vasculites, né? Não sei se ficaram determinadas quais, mas fica com o diagnóstico diferencial para uma ou para outra, investigando, e o tratamento realmente esse tratamento é bem similar ao que entra aqui também. Entra tudo isso. Com mais dificuldade de conseguir o rituximab, imuno, né? Mas às vezes faz. Tem casos aqui que consegue fazer sim. Precisa fazer. Sim, porque se você já tem tudo e falhou, aí você não tem muita opção, né? Então, você tem que realmente tratar. Como eu falei, o pulmão realmente é o órgão mais afetado, é o órgão que a gente tem que prestar mais atenção nesses pacientes. Vamos ver. Bom, a gente está quase terminando as vasculites, gente, não acredito.
não sei se vocês veem muito casos de Behçet's. Vocês veem? Tem sim. Aqui a gente chama BC. Tem alguns pacientes que internam, volta e meia. Então, Behçet's é uma vasculite interessante, né? É. Porque ela é bem étnica, de um jeito, né? Então, ela realmente acontece em um pessoal que vem mais do, sei lá como fala, Oriente Médio, né? Turco, libanês, né? O pessoal que vem de lá, chinês também. Então, nem tanto no pessoal que é como se fala, da Europa do Norte, né? Muito raro nesses pacientes. Então, na verdade, a Behçet's é uma vasculite, tá? Ela não é tanto uma doença autoimune como ela é uma vasculite. E ela pode afetar vários órgãos. E se o médico não realmente saber o que ele está procurando, ele não vai achar, né? Então, é bem difícil fazer o diagnóstico do Behçet's, né? Então, eles vão ter esses períodos que eles têm essa vasculite, e aí ela vai embora, aí ela volta, e ela afeta o olho, a boca, né? Então, ela tem essa recorrência de afta, mas não é uma afta normal, como você pode ver, é uma afta profunda. É realmente, ela é super profunda, né? Ela dói demais. Ela é muito grande, ela não é essa afta que a gente realmente vê normalmente, tá? Ela pode ter lesão ocular, uveíte, irite, epiclerite, tudo isso pode acontecer, e se acontece e não é tratada, a pessoa fica cega, ela perde a visão completamente, tá? Então é uma coisa que a gente não brinca, principalmente se está afetando o olho. Ela vai ter úlcera genital, né? Que normalmente o médico vai pensar que é alguma doença transmitida por sexo, e não é. Você faz os exames, não aparecem, né? E às vezes também pode afetar tanto o cérebro quanto o coração, e também, claro, a pele. Então, não existe por ser um laboratório, né? Para Behçet's. Eles veem, às vezes, a gente vê, às vezes, que o paciente é positivo por esse HLA-B51, mas não é 100% dos casos, né? E como eu falei, a maior parte é a Mediterrânea, né? Mas, assim, mais da parte leste da Mediterrâneo e China, tá? Coreano, israelense também, a gente vê bastante com essa doença. Essa afta oral, 98% dos pacientes têm, e normalmente é assim que elas são diagnosticadas, né? Porque elas vai e volta, tem uma, tem duas, tem três. Elas são muito grandes, de 1 a 3 centímetros, não é uma úlcera pequena, tá? Então, por isso que eu falo, ela não é uma úlcera normal. Normalmente também as aftas genitais são menos frequentes que as aftas orais, mas ainda 60% a 65% vão ter essas úlceras genitais, tá? Extremamente doloridas, a pessoa tem muita dor, dói muito, né? Ela também pode ter o que a gente chama aqui de inodosum. Eritema nodoso, Andréa. Como que vocês chamam isso? Eritema nodoso. Dessa forma mesmo, eritema nodoso. Então, não sei se vocês já viram, ou se seus residentes já viram, mas a pele fica assim vermelha e ela fica endurada. Ela é super, dói demais, né? Então, essa é o... Oi, fala. Então, esse é o eritema nodoso. Desculpa, Mônica, pode... Não, sem problema. Então, esse aqui é um exemplo de eritema nodoso, tá? Então, pode afetar o olho em 30% a 70% desses pacientes, e 25% podem perder a visão completamente, tá? É muito difícil de tratar. Na verdade, é engraçado que um dos pacientes do Roger aí no Brasil mudou para os Estados Unidos e virou meu paciente. E ele estava na Humira e na azathioprina juntos.
para controlar o Behçet's dele, tá? Você vai ter lesões vasculares, né? Tanto artéria como veia. Então, isso também pode, como eu falei, é um tipo de vasculite. E, normalmente, a pessoa também tem dor nas articulações, tá? Isso é super normal. Sinais neurológicos em 20 a 40% dos pacientes. Então, tem uma séria complicação da Behçet's, que é o neuro-Behçet's, não sei se vocês já viram aí. Então, tipo assim, essa é uma emergência muito grande, né? Porque a pessoa pode aparecer com sintomas de um derrame. Ela vai ter uma hemiplegia, ela vai ter pause dos ênios cranianos, meningite, né? Ela pode ter completamente perder a personalidade, mudar a personalidade completamente. Então, essa neuro-Behçet's, ela é muito séria, ela é realmente uma emergência na medicina. Manifestação, nunca vi, não lembro. Então, mas é rara, né? 20 a 40... Não tão rara, porque eles falam que 20 a 40 do paciente normalmente é dor de cabeça, né? O que é o mais comum, mas às vezes eles podem ter muito sintoma neurológico muito sério, tá? Gastrointestinal também pode causar, então elas vão mais ou menos ser similar ao Crohn's disease, vão ter diarreia, vão ter dor, vão ter náusea, e aí você faz a endoscopia e na biópsia você vai ver que não é, que é uma vasculite. Interessante também, o que eu não sabia sobre o Behçet's, ele também afeta a audição, tá? Então, como se fala, labirintite pode acontecer, e perda de audição também, bilateral, né? Então, essas são também manifestação do Behçet's, tá? Então, o diagnóstico está aqui, você tem... É uma doença muito sistêmica, né? Muito sistêmica. E porque não é que você tem todas as apresentações, né? Você tem uma, aí você tem outra. Então, realmente, às vezes, é bem difícil. Se a pessoa não está familiarizada com essa doença, ela é bem difícil de ser diagnosticada, né? Então, normalmente, você precisa da úlcera, né? E mais 2 sintomas para ser diagnosticado com Behçet's, né? Então, ou eritema nodoso, ou a úlcera genital, ou a uveíte. E aqui também eles fazem o teste de... Se chama patergia aí também, Andréa? Então, patergia é isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. A gente vai e faz 2 buraquinhos ou 3 buraquinhos com agulha, assim, como se eu estivesse pondo né? E se ele formar essa reação aqui em 24 a 48 horas, ele é positivo para Behçet's. Não sei, Mônica, vou procurar saber, não conheço. Aqui eles chamam teste de patergia, né? Se você realmente pensa que isso é Behçet's, aí você faz, né? Você perfura a pele em 3 diferentes locais e o paciente tem que voltar em 24 e 48 horas para ver se ele formou essa reação de patergia. Se ele formou essa reação de patergia, muito positivo. Agora, pode ser negativo e pode não formar isso e ser BC ou... Sim, normal. Pode sim, pode. E o BC pode estar associado com outra doença, lúpus? Normalmente não. O Behçet's, na verdade, é uma doença que ela tem uma preposição mais genética, né? Do que autoimune. Ela bem nesse pessoal, ela é bem étnica, se isso é uma palavra correta, né? Então, normalmente ela não está associada com outras doenças. Não é que nem eu acho que a gente não vê tanto aqui, até pela questão étnica, né? Porque não é a nossa maioria, né? A gente tem mais afrodescendentes, então não vê tanto. Sim. Teste de patergia. Aqui, teste de patergia. Teste de patergia. Está pensando aqui. Teste de patergia. Faz exatamente igual que ela está vendo. Então, é isso aí. Mas ela está falando que faz em laboratório privado. Não sei se aqui os conseguem fazer também. Acredito que o formato deve fazer.
Não é um teste muito difícil. Você pega uma agulhinha e faz um furinho. Aí você manda a pessoa voltar, né? A dermato deve fazer, porque alguns testes assim específicos chama o serviço de dermatologia que faz. Eu Sim. nunca vi. Vou até observar o próximo paciente dela. Então, normalmente, se a gente acha que é Behçet's, é raro. Vou te falar que na minha carreira inteira, acho que eu vi 3 pacientes com Behçet's, é muito. Incluindo um que veio do Brasil. Então, é uma doença, assim, para mim, que é super rara, entendeu? A gente presta muita atenção no olho, né? Porque o olho realmente pode causar a perda da visão. Aí você vai ter essa uveíte, você vai ter uma pupila que é deformada, você vai ter uma severa inflamação do olho, aí se não tratada, né? Nos Estados Unidos teve uma medicação que foi aprovada agora recentemente, mas é só para úlcera da boca, que é o Otezla, o Apremilast, que é uma pílula. Mas ela não trata a doença inteira, ela só trata as úlceras de boca, tá? Tratamento, colchicina é o primeiro, né? Todo mundo entra na colchicina, a interferon, mas eu nunca vi usar o interferon nesses pacientes. Normalmente eu vejo o TNF e a azathioprina em combinação para realmente parar toda essa vasculite. E também tem alguns casos de interleuquina 1, tá? Isso só para úlcera e para uveíte também a gente usa o TNF, né? Que a gente chama o TNF aí. O Neurobehçet's, quando é uma emergência, aí você entra com high dose, né, esteroides, muita alta dose na veia, né, não é nem oral nesse momento, e azathioprina, e continua com esteroide por boca quando a pessoa se recupera. Bom, essa é a última, gente. Eu não sei se vocês já viram Cogan Syndrome. Não. Essa é raríssima, para lá de rara. Eu vi ela uma vez só. Uma vez. E normalmente a pessoa apresenta assim, surdez imediata. Ela acorda um dia e ela não consegue escutar. É muito, muito, muito rápido, né? E às vezes também o olho acontece do dia para a noite. Então ela vai ter essa queratite, uveíte, ela vai ter uma vasculite retinal, conjuntivite, né? E labirintite. Então, essa é muito rara. Como eu falei, eu só vi ela uma vez, trabalhando em reumatologia há quase 20 anos. Mas você vai ser essa queratite, né? Que realmente a pessoa perde quase completamente a visão muito rapidamente. É muito agudo. Quando ela começa, ela não é uma coisa que vem devagar. Você acorda de manhã e você não consegue ver. E infecção realmente é possivelmente o que causa esse Cogan Syndrome. E pode ser qualquer infecção, bacteriana ou viral, tá? Então, normalmente ela tem essa infecção primeiro, aí depois ela desenvolve uma conjuntivite, a conjuntivite progride, né? Aí ela vira uma queratite, e aí depois talvez ela desenvolva a perda de audição. Mas ela é aguda, tá? Você levanta de manhã, você tem tinnitus, você tem labirintite, e aí no fim do dia você perdeu a audição. Uma coisa assim, extremamente, extremamente rápida, tá? Então, realmente, a gente corre. Pode envolver outros órgãos, como o coração, né? Aí você vê uma insuficiência aórtica em 15% dos pacientes, e a maioria deles vão precisar de Mônica, essa perda de audição e visão, ela é aguda? Agudíssima. Ou consegue com a metil rapidamente reverter? Se você entrar com medicação rápido, né? Porque normalmente a pessoa apresenta, ela vai direto para o setor de emergência, né? Pode ser que você consiga recuperar, mas não é 100%. Ela não recupera 100%, ela recupera só parcialmente. Tá. E ela é autoimune também ou ela é mais genética? Não, ela é autoimune. Essa realmente é uma vasculite autoimune causada por uma infecção. Você tem que ter essa infecção. 95% do caso você tem uma pneumonia
ou uma sinusite, uma laringite, e aí, né? Normalmente é upper respiratory, então ou faringite, ou laringite, ou sinusite. E aí ela entra logo depois com o Tem Colgan. alguma. A Thaís está perguntando se tem algumas bactérias ou é qualquer infecção, qualquer bactéria? Então, é interessante que ela pergunta isso, que eu estava fazendo isso. Eles falam que, na verdade, a Chlamydia pneumoniae, né? Não a Chlamydia genital, mas a Chlamydia pneumoniae é uma das bactérias que pode causar isso, e a Streptococcus também. Ah, E é recente, é uma infecção recente. Recente. Tipo assim, você sarou da sinusite ontem, daqui uns 2, 3 dias, você acorda e você não consegue escutar, ou você tá com conjuntivite. É muito, muito, muito rápido, tá? E aí você, né, você pode desenvolver uma vasculite sistêmica do Colgan's, né? Então a gente monitora ele, pode se apresentar como uma poliarterite, ou também de veias de vasos largos, tá? Então aí você realmente monitora esses pacientes muito muito perto, assim, você não fala assim, volta daqui 3 meses, né? Então a gente fica bem de olho nesses pacientes. É uma coisa aguda, normalmente eles estão no hospital. O caso que eu vi foi uma pessoa que saiu do hospital e veio ver o reumatólogo, mas acho que ela só recuperou, na verdade, 50% da audição dela. Ela realmente perdeu a audição. E você vai ver que o tratamento aqui é fazer o implante como se fala? Implante da... Coclear, é. Mônica, não a audição, mas eu já vi a perda da visão súbita mais relacionada à vasculite de grandes células. Não é? Sim, particularmente com a Giant Cell, você vai ter a perda da visão. Mas aí você entra com o esteroide rapidamente, você e reverte. Mas não é essa é outra. Não, essa é outra. Essa é completamente outra, Uhum. Porque essa, na verdade, quando você vê a arterite de célula gigante, né, ou você perde metade da visão, ou a visão completa, né, também é agudo. Nesse caso, você não acorda assim com a perda da visão, você acorda com uma inflamação muito grande. Então, é a queratite ou a uveíte que vem primeiro. Se não for tratada, você realmente perde a visão. Tá? Essa aqui, né? Ela responde muito bem a corticosteroide, né? Como eu falei, começa com uma infecção. Então, você vai ter febre, você vai não se sentir bem, você vai ter uma dor de cabeça, entendeu? Então, difícil saber se foi por causa da infecção ou por causa do Colgan's, tá? Tratamento é o corticosteroide, né? Eye drops para o olho. E aí você pode ver que a dose, quando você começa a perder a audição, é muito alta, é 1 miligrama por quilograma, né? Então, isso, se a pessoa perde 50 quilos, ela vai estar em 100 miligramas de prednisona. É altíssima a dose para o Colgan's, tá? É mais ou menos o dobro do que a gente dá para o lúpus. Mas isso é realmente para preservar a audição, tá? E aí, se não falha, ciclosporina, azotareprina, metotrexate e o implante coclear, tá? Se desenvolver uma vasculite sistêmica, aí você vai entrar com ciclofosfamida, rituximab, infliximab. Então, aí você realmente, se não é só o olho e o ouvido, se existe uma vasculite sistêmica afetando o coração, ou o renal, ou o gastrointestinal, você já entra com ciclofosfamida, primeira linha, e aí você vai daí. Tá? Normalmente, pacientes que são tratados rápidos recuperam. Se não for tratado rápido, se a pessoa achar que realmente, tipo assim, eu tive uma infecção de ouvido, agora eu não consigo escutar, isso é só infecção do ouvido, mas na verdade é o Colgan's. Aí em uma semana ela perde realmente a audição, não volta. Isso é uma coisa bem, bem, bem aguda. Tá? Gente, terminamos as vasculites, gente. Ô, Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se eu falo besteira. Tem algum período, por exemplo, tem a manifestação da infecção, aí tem algum período para levar essa questão da surdez e da cegueira? Essa última vasculite? Não tem, é muito rápido depois da infecção. Então, tipo assim, 1 semana ou 2, você vai ter essa manifestação. Não é mais do que 2 semanas entre a sua infecção e desenvolver o Colgan's.
Porque eu acredito assim, a infecção, ó, provavelmente vai ser tratada como uma infecção, a pessoa nunca vai pensar nisso, né? Pois é, então, por isso que muita gente acaba perdendo a audição, porque o pessoal acha que é ainda parte da infecção e fica tratando a infecção, entendeu? Trata o antibiótico e não entra corticoide, não entra um Exato. Então, realmente, né, vamos ver que a pessoa entra no setor de emergência e fala, eu tive uma infecção ainda não escutar, normalmente eles ainda vão pensar que isso é parte da infecção, né? Então, é realmente difícil, mas não é um período de tempo muito curto entre a sua infecção e o Cogan's. Entendi. Eu imaginei isso, porque como leva febre, você estava falando, eu falei, deve ter algum período ali para ter essa reação, para levar esse estado, né, de perda total. Entendi. Obrigada. Nada, imagina. Ele até dá um pouco de medo, né, Mônica? Se a gente é uma infecção. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem medo, né? Que é tipo assim, como o caso do marido esqueci. Bianca. Ele teve uma infecção de garganta e dali ele teve uma vasculite, né? Então, é uma dessas coisas que a gente realmente não sabe o que está causando, né? É interessante que você vê que no Cogan você pode desenvolver uma vasculite sistêmica, né? De uma infecção simples de sinusite, né? Mas tudo faz parte de como o seu sistema imunológico tá preparado para ou parar, né? Que a gente viu isso logo nas primeiras aulas, né? Que o sistema imunológico acaba a infecção, a T-helper, né? Ela fala, acabou, vai para casa, né? Acabou, acabou, não precisa mais, não preciso de vocês, vão fazer outras coisas. Se a T-helper falha, se a T-helper não está lá para falar, daquela infecção vai sair uma doença autoimune, né? Então, o sistema imunológico realmente tem que funcionar sempre a 100%. A T-helper é uma célula importantíssima realmente para manter a homeostase do sistema imunológico. E você vê que mais e mais, né, principalmente em caso de lúpus, a gente vê que realmente infecção virais, como a mononucleose, a pessoa pode desenvolver lúpus, né? Então, você vê que realmente aquela célula T-helper é extremamente importante para manter o sistema imunológico não cair para uma doença autoimune. Tá ótimo, muito bom, bem esclarecedor. Sabe que eu queria fazer um pedido para a gente tirar uma foto. Você consegue tirar foto? Todo mundo com câmera aberta? Sim, com certeza. Porque essa semana, semana que vem, eu vou apresentar as aulas, né? O nosso projeto na semana de enfermagem. E aí queria uma imagem legal nossa, assim, em vídeo. Sim, com certeza. Se a Tamires conseguir abrir aí a câmera. Deixa eu parar o share. Isso. Parar o share. Assim, eu acho que quem está apresentando que tira foto, não é? Ou a gente faz print, nem sei. Vê se tem captura de tela. Né? Não, eu acho que dá para fazer o print. Eu mando para você. Manda, tá. Vou fechar, eu não sei como fechar esse meeting aqui, só para... legal, agora é legal. Cadê a Tamires? Está faltando a Tamires e a Júlia. A Tamires não está conseguindo abrir. Então... Oi! Consegue abrir a câmera? Sim, peraí. Então abre aí para a gente ficar a foto bem bonitinha, todo mundo. Tirar foto. Aí tá... Mônica, volta a falar para você ficar bem grande aí. Isso. Isso. É legal, porque daí dá para ver todo mundo. Aí, legal. Vai, gente, vamos nessa. Uma. Aí, legal. Legal. Mas muito obrigada, Mônica. Nada. Querida, então a semana que vem vocês vão fazer o quê? Apresentação de casos? Não, a gente não preparou para a semana que vem a apresentação, não, porque semana que vem a gente está na semana de enfermagem. Eu ia até conversar com você, que a gente está cheio de atividade. Então, eu acho que a gente podia ficar sem semana que vem e na outra voltava. Pode ser? Com certeza. Perfeito. Aí a gente segue a outra, mas vamos ver o tema, porque as residentes
estão muito envolvidas com a semana de enfermagem, monitoria, e não conseguiram organizar ainda os casos. Aí a gente conseguiu, não sei o que você sugere aí para a gente continuar. Bom, a gente já, não sei, tem várias. A gente já falado dos meios bilhões de miosites. Falta sarcoidose. Falta. O que mais falta? Falta miosite, falta sarcoidose. Falta falar sobre gravidez em doenças autoimunes, né? Então, faltam algumas coisas. Vocês que sabem o que é melhor aí para vocês. Ó, miosite, a Thaís se interessou por sarcoidose. Acho que você pode escolher e aí a gente faz. Sem ser essa semana, a outra. Tá bom. Pegue e depois na outra, conforme for, a gente faz o estudo de caso delas, para dar um tempinho para elas se organizarem. Tá bom? Perfeito, sem problema. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Mônica. Obrigada. Tchau.